Olá, meu amigo, minha amiga, que coisa boa, que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para a gente podermos conversar um pouquinho, que diz respeito à palavra do Senhor. E o Espírito de Deus trouxe no meu coração para me trazer uma pequena porção daquilo que é ministrado no curso de liderança, onde Deus tem me dado a graça de poder organizar para a gente de maneira relevante. Sei que muitos, têm se falado sobre liderança, mas a minha ênfase aqui é a liderança cristã, uma liderança pautada na palavra de Deus, nos princípios da palavra do Senhor, e é uma síntese, de alguns livros que eu li, de alguns homens de Deus que tremendamente ministraram ao meu coração, e eu gostaria de fazer um apanhado de cada um e trazer isso para você. Desde já eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, a você que ainda não é, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário, faça parte desse canal, divulgue esse canal, compartilhe esse canal com alguém que você conhece. O nosso intuito é ser relevante na sua vida, na sua casa, na sua família, é ser bênção para você. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus, viu? Que Deus possa te abençoar, que esse material possa abençoar a sua vida, o seu ministério, em todas as áreas da vida, porque a liderança ela está ligada a todas as áreas da vida, não é? Todas as áreas. Um dos princípios bíblicos que a gente aprende é que todo problema que nós enfrentamos são problemas relativos à sabedoria, ou seja, a maneira de lidarmos com os mais variados problemas que nos sobrevêm, as adversidades, como é que nós administramos essas tempestades que nos sobrevêm. Pulamos do barco, deixamos o barco afundar, chutamos o balde ou prosseguimos em frente, sabendo que o Senhor Jesus está no controle e que a chegada é certa. Jesus não prometeu para a gente uma viagem segura. Jesus prometeu para a gente uma chegada certa. Nós vamos chegar no porto seguro em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso na sua vida, na sua casa, na sua família. E hoje eu quero trazer essa proposta, uma liderança. A gente vai aprender um pouquinho sobre questão de caráter, a diferença entre caráter e carisma, que os dois possam andar lado a lado aí, em nome de Jesus. Vivemos um tempo de crise em todos os setores, crise de caráter, crise de moral, falta de índole. Na verdade, hoje em dia, nós temos aí mais ou menos 3 classes desacreditadas: políticos, líderes religiosos e funcionalismo público. Então, são 3 classes que, infelizmente, por causa de alguns, por não terem caráter, uma boa índole, por não terem compromisso com Deus e com o ser humano, com o próximo que está do seu lado, pensando apenas em si mesmo, tem manchado aí vários setores da nossa sociedade, inclusive na Igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz que é necessário que haja escândalos, é necessário haver essas pessoas para que haja diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, que Deus possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus. Tá aí, vamos falar sobre liderança, É um pequeno trecho de um curso que nós ministramos. Se você desejar levar esse curso na sua igreja, na sua empresa, aonde você quiser, nos contate, entre em contato conosco. Será um prazer poder estar com você pessoalmente, poder te abençoar, Quem sabe aí numa escola bíblica de obreiros, em algum lugar convencional, na sua igreja, na sua empresa, onde você quiser, só nos contatar. Estamos aí para servir. Estamos aí para servir o reino da melhor maneira possível. Essa é uma introdução daquilo que é ministrado no curso, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então vamos lá, em nome de Jesus. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, e a você que é inscrito, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Tá aí, curso de liderança comigo, Richard Sander, sou pastor da Igreja do Senhor, estou pastor, não sou, estou pastor na Igreja do Senhor, e que Deus possa
estar com a gente e é um prazer poder servir a você, a sua casa, a servir o reino de Deus. Meus amigos, o que é liderança? Muito se fala sobre liderança e eu trouxe alguns conceitos de algumas pessoas, né, algumas definições. Definir liderança é como tentar definir o amor. Não tem como, na verdade, todos sabem que ele existe, mas é difícil de lhe dar uma definição exata, não é compreensível. Então nós temos algumas definições que podem nos ajudar na compreensão. Liderar é influenciar. Você tem influenciado pessoas com o seu jeito, com suas palavras, com suas atitudes, né? Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer as pessoas a trabalhar em vista de um objetivo comum. Ora, de um objetivo comum, é isso que disse, né, Daniel Goleman. Então, liderar não é dominar. Infelizmente, nós temos uma liderança sim, pessoas que dominam, acham que são donos, o que prevalece é apenas ele e mais ninguém. Não é, mas é a arte de convencer as pessoas a trabalharem em vista do bem comum. Você lança a ideia, lança um projeto que vai beneficiar todo mundo e as pessoas abraçam aquela ideia e andam com você. E andam com você para o quê? Para alcançar aquele objetivo comum. Por que comum? Né? Todos serão beneficiados no final, não é verdade? Liderar é libertar as pessoas para que elas façam o que é necessário, de forma mais eficaz e mais humana possível. Então, ou seja, é você libertar. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma vocação, um talento, um dom que Deus deu. Então ele vai ter todo esse ambiente, essa ambiência para quê? Para executar aquilo que ele sabe fazer de melhor, não é verdade? De maneira mais eficaz, de maneira mais final, né? E de maneira mais humana, não é verdade? Para Jesus, liderar era ser servo de todos. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele serviu tanto que deu a própria vida em benefício à humanidade. Por isso que eu e você estamos aqui. Porque Jesus, de braços abertos, ele deu a vida por mim e por você. Olha que coisa linda, né? Esse é o maior exemplo de liderança que nós temos. É a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Liderança não é uma questão de direito ou de título, mas de habilidade. Não é algo que eu tenho direito de liderar, eu tenho por causa do título que eu tenho, do cargo que eu tenho, mas é uma habilidade inata que Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Eterno, Ele deu às suas criaturas, aos seus filhos, Ele deu ao ser humano em geral, para que cada um trabalhe exercendo a sua liderança naquilo, na área para que foi chamado. Liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. Você lança uma visão, e essa visão as pessoas abraçam ela, e ao decorrer do tempo, não é da noite para o dia, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, mas com o tempo aquela visão se torna uma realidade. Todos trabalham para aquela realidade. É como numa casa, num casamento. Você projeta, trabalha para quê? Para ter uma casa, mas essa casa ela vai ter um quarto para o filho, para a filha, para sogro, né? Para a sogra, para o amigo, tal. Todos trabalham para quê? Para que aquela visão se torne uma realidade futuramente. Não é verdade? E uma coisa interessante é que todo posicionamento que nós tomarmos, né? Toda decisão que nós tomamos custa caro. Mas a não tomada de decisão custa tudo. Guarde isso. Toda tomada de decisão que nós tomamos hoje pode custar caro, sim. Mas não tomarmos essa decisão hoje pode nos custar tudo amanhã. Então Deus está falando com alguém neste momento. Então guarde bem isso no seu coração, beleza? O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: estamos na mata errada. Olha só que coisa interessante. Ele consegue discernir: opa, não é bem por aqui. Não é isso aqui. Não é bem isso que queríamos fazer. Não é isso que gostaríamos de adquirir. Vamos fazer assim, 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 assim. Nós estamos indo por um caminho errado. Vamos fazer assim, assim, assim. Esse é o caminho. Andar nele. Coisa interessante, não é verdade? Olha o que diz John Haggai. A liderança é o processo de estímulo pelo qual, mediante ações recíprocas bem-sucedidas, as diferenças individuais são controladas e a energia humana que delas se deriva em caminhos em benefício de uma causa comum.
A liderança é o esforço de exercer conscientemente, para você ver, uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que se atendem às necessidades reais deste grupo. Se nós pudéssemos perguntar para Neemias, né, o que é liderança, certamente ele nos responderia que liderar é saber planejar, integrar, motivar, avaliar e estabelecer os alvos. É um livro de liderança, né, baseado no livro de Neemias, que é fantástico. Se você tiver a oportunidade de ler, de adquirir, depois eu vou deixar o link dele aí para que você possa, né, adquirir, comprar para si, para ler. Muito bom, né? Pois foi ele que fez quando ele gerenciou o projeto de reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Neemias, como líder, ele impressiona muito, porque naquela época ele já liderava utilizando o que se chama de conceito moderno de gerenciamento de grupo. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, algumas definições aí para a gente, né, apenas entrar nesse assunto aí. Não basta carisma, tem que ter caráter. Hoje nós temos muitas pessoas com carisma, mas infelizmente são pessoas que não têm um caráter, não têm uma índole, não é verdade? John Adair diz assim: uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade, ser inteiro, não permanece. Sempre vai entrar em colapso e geralmente mais cedo do que se pensa ou pode esperar. Sempre assim, uma liderança que não tem um alicerce, né, íntegro, né, não dura muito tempo. Logo alguma coisa acaba sendo descoberta e muitas vezes o resultado é uma queda e muitas vezes acaba levando muita gente com ele. Isso é terrível, não é verdade? E uma coisa interessante, você precisa continuar crescendo ou será como um pão de ontem. O quê? Dormido e seco. Segundo de Pedro 3, quero te convidar para nós lermos. Segundo livro de Pedro, depois de Tiago, segundo livro de Pedro, segunda carta, né? Segunda epístola universal de Pedro, capítulo 3, dos versículos 17 e 18, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais, não é verdade? É isso que nesse momento que nós estamos tendo aqui, nós estamos conhecendo um pouquinho mais, não é verdade? Não conheço. Bill Cosby, ele diz que não conheço o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Infelizmente temos pessoas assim, que tentam de alguma forma, se esforçam, dão tudo no intuito de agradar a todos, mas é impossível, meus irmãos. O único que agradou a todos foi Deus, que agradou o seu Filho Jesus Cristo, e ele agradou a Deus, e isso basta. Eu e você não temos condições de agradar a todos, muitas vezes nem a nós mesmos nós agradamos, não é verdade? Então não tem como você tentar agradar a todos. Procure pessoas chaves, pessoas que têm potencial, pessoas que realmente podem progredir, pessoas que estão na mesma visão que você, pessoas que você pode trazer, que pode agregar algum valor, algo para você ou para ele também, né? Não procure agradar a todos. Toda grande instituição é a sobra projetada de um único homem. Seu caráter determina o caráter de sua organização. Foi o que diz Ralph Waldo Emerson. Então, ou seja, ele diz que ele não conhece o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Toda grande instituição é a sombra projetada de um único homem. Olha que coisa interessante. Toda grande instituição é a sombra projetada de um único homem. Alguém planejou. Alguém planejou essa instituição. Alguém organizou isso. Alguém projetou isso lá atrás. E hoje ele vive à sombra desse projeto que foi arquitetado lá atrás. Seu caráter, ele vai determinar o caráter de sua organização.
Então, se ele começou com um bom caráter, formou um caráter lá atrás, com certeza essa organização é uma organização de caráter, que tem um alicerce firme, é índole, é por inteiro. Então não basta ter carisma, tem que ter caráter. Arthur Schopenhauer diz assim: os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Isso é muito sério. Os homens mostram aí o seu caráter de maneira clara nas trivialidades, aquilo que não tem muita importância, e principalmente quando não estão sendo observados. Mas vamos continuar, por causa do nosso tempo. Assim como o avião depende das duas asas para se manter no ar, o líder depende de carisma e de caráter para exercer uma liderança com sucesso duradouro. O líder que ninguém esquece tem as duas asas, carisma e caráter. Sempre ali. Numa boa dosagem, nem para mais, nem para menos, mas de maneira equilibrada. E o que é carisma? É a habilidade de atrair pessoas em torno de si. Por isso as multidões seguiam a Jesus. Verdade? E o que é caráter? É um conjunto de hábitos adquiridos, desenvolvidos ao longo do tempo, que definem quem realmente você é. Aquilo que você é. Jesus foi testado, foi tentado, aprovado em tudo. Na verdade, concluiu sua missão como homem irrepreensível. Ele tinha uma profundidade de caráter. Tudo aquilo que ele fazia, ele ensinava. Hoje, infelizmente, pessoas ensinam, muitas vezes não fazem, não condiz com aquilo, né? Há uma barreira, uma distância muito grande entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela faz. Então, tente equilibrar carisma com caráter. Deus vai te honrar em todas as áreas da vida, em todos os setores. Você será muito bem sucedido. O comportamento e as atitudes de uma pessoa em tempo de lutas, de provações, adversidades, e tentações, diz muito sobre o seu caráter. Ou seja, a maneira que a pessoa lidar com aquilo que lhe sobrevém, a maneira que ela trata uma traição, uma discórdia, uma intriga, uma fofoca, uma certa palavra que ouviu de alguém, na verdade, com a maneira como ela trata aquilo ali, as provações, as tentações, diz muito sobre o seu caráter. Isso porque a melhor maneira de se conhecer o substrato de ser alguém é na hora da tentação, ali no deserto ou da crise, na verdade. Ao ser tentado pela mulher de Potifar, José no Egito, ele manifestou a profundidade do seu caráter. Ele deu linha, na verdade. Se ele não tivesse não tivesse passado por esse teste de fogo, no qual ele saiu vitorioso, sua história seria mais uma dentre milhares e milhares de pessoas que fracassaram ao longo da história. Isso está lá em Gênesis capítulo 39. São de Jeffrey Wilson as palavras: as ações dos homens formam um indicador infalível do seu caráter. A grande preocupação de Jesus no Sermão da Montanha era com o caráter dos seus discípulos. O Sermão da Montanha é muito interessante, ele é muito lindo de ser estudado. Ele não poderia ser, não poderia ser mundo do mundo, nem terra da terra, mas sim luz do mundo e sal da terra, pois foram chamados para fazer o quê? Para fazer a diferença. Ao concluir o sermão no capítulo 7, ele diz que o único projeto de vida que se resistir em tempos de provações seria aquele em que o construtor levou a sério a sua palavra e colocou em prática. Nós lemos lá aquele que construiu sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. O bom construtor, aquele que ouve as palavras de Jesus e coloca elas em prática, é aquele que construiu sobre a rocha. Pode vir os ventos, a tempestade, os rios bater contra ela, não vai derrubar porque ela está firme. E o outro que não deu apenas ouvido, mas não colocou em prática, vieram os ventos, os rios, a tempestade, as enxurradas, os rios levou. Por quê? Não tinha o alicerce firme, solidificado na rocha. Construiu sobre a areia. A mesma tempestade que um passou, o outro também passou. Mas um resistiu e o outro não. Estes são os que se preocuparam com a integridade, a santidade, a honestidade, a verdade, com a pureza, enfim, com a profundidade do caráter. Particularmente gosto muito de um pensamento anônimo que diz assim: reputação é o que os homens pensam o que você é.
Caráter é o que Deus realmente sabe quem é você. Então a reputação é aquilo que os homens pensam a seu respeito. E o caráter é aquilo que você realmente é. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo, que assumiria seu lugar no ministério, tendo em vista que o tempo da sua partida havia chegado, né, sua grande preocupação era com a profundidade do caráter do seu sucessor. Tá? Se todos se preocupassem com isso, né? No capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele deixa claro que o caminho que o seu sucessor deveria seguir é em busca da excelência e do sucesso como líder. Primeiro, para fazer a diferença como líder aprovado, há um preço a ser pago: sofrimento. Ministério é uma chamada para o sofrimento. Né? O líder que não sofre no ministério está muito longe de uma liderança eficaz. Ele está ali, mas está no lugar errado. Porque liderança, ministério é sofrido, não é fácil. Não é fácil. Segundo, aí nós temos: saiba quem você deve agradar no exercício da sua liderança. Quem o alistou? Satisfaça ele. Quem quer? Cristo. É esse que nós devemos agradar. Agradar a Cristo. Não procure agradar aos outros. Você não vai conseguir. Mas você agradando a Cristo, você já fez muita coisa. Ou praticamente você fez tudo. Você tem, né, o agrado do Pai, o agrado da Trindade. Não basta chegar na frente. É preciso seguir as normas pré-estabelecidas para ser coroado. Ou seja, não seja desonesto, porque este não recebe o quê? O prêmio. O negócio não é passar a perna no outro, não é chegar na frente, mas é lutar de acordo com as regras. Todos chegam juntos no mesmo lugar, há espaço para todo mundo, não é verdade? O sucesso no exercício da liderança sempre foi e será, né, a qualidade que o líder nunca esquece: é o resultado de muito trabalho. É o resultado de muito trabalho. Sem trabalho não há colheita digna de festa. Não é verdade? Quando você planta algo, você tem que estar ali regando, cuidando, sempre cuidando, podando de vez em quando, e esperando o quê? Que venha produzir, que aquela semente venha germinar, crescer e dar o quê? Dar fruto. Né? Então ele usa esse modelo da lavoura, né? Procure ser aprovado no que você faz para Deus. Não adianta ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. Quantas pessoas são aprovadas pelos homens, mas são reprovados diante de Deus? Então o importante, meu irmão, meu querido, minha querida, é ser aprovado por Deus. O resto é consequência do excelente trabalho que você tem feito para Deus. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. E hoje nós estamos craques em investir tempo naquilo que não vale a pena. Coisas que não inúteis. Coisas inúteis. O que você conhece de pessoas que têm aí entrado nessa filosofia do niilismo? Qual que é a filosofia do niilismo? É a busca pelo nada, a busca pelo vazio. No final, não valeu muita coisa, não é verdade? Não basta você ser um vaso, seja um vaso de honra na grande casa. Todos têm o seu devido lugar, todos têm a sua honra ali. Seja um vaso estabelecido no lugar que Deus colocou, nessa grande casa, nessa grande economia, nessa administração, dispensação a qual Deus tem, né, fornecido a mim e a você. Nunca brinque com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Se for necessário, fuja dele. Fuja. Porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Verdade? E como é difícil, como é fácil permitir que a alma se encolha por causa de comprometimentos triviais. Isso é o que diz ali London Jones, né? Como é fácil permitir que a alma se encolha por causa de comprometimentos triviais. Quantas pessoas estão assim insignificantes por causa de comprometimentos triviais, coisas que não valiam a pena, mas ele ficou tão agarrado naquilo que hoje, infelizmente, ele não consegue crescer. É um empecilho ao crescimento dele. Está faltando alguns líderes hoje em dia que, apesar de terem muito carisma, né, não conseguem manter a sua liderança. Por que grandes ministérios e ministros têm sucumbido vergonhosamente? Né? E por que o título de pastor já não tem mais o mesmo valor que tinha alguns anos atrás? Né? Por que a palavra de um líder espiritual hoje não tem o mesmo peso que tinha há anos passados? Não é verdade? Infelizmente estamos sofrendo uma crise de integridade, de caráter na liderança. Isso é muito sério.
Quero deixar claro que não estou generalizando de maneira nenhuma. Não estou generalizando aqui. Sim, grandes líderes. Sim. Mas, infelizmente, a grande maioria, infelizmente, né? Há muito trigo, apesar do joio. Porém, nunca se ouviu falar tanto sobre escândalos como atualmente. Mentira, adultérios, homossexualismo, roubos, né? Conchavos políticos para adquirir algumas coisas, barganhas, subornos, gente se enriquecendo à custa do dinheiro do povo, transações ilícitas, etc. E coisas essas que tem aí denegrido a liderança, né? E infelizmente tem sido aí desastroso para o reino de Deus. Pense nisso. A maneira como o líder administra o dinheiro da igreja revela muito o seu caráter. Não apenas o dinheiro da igreja, mas como o líder administra o seu próprio dinheiro, o dinheiro da família, o dinheiro da empresa, né? Isso ali revela muito do seu caráter, na verdade. A maneira como o líder se relaciona com o sexo oposto diz muito sobre o seu caráter. Quando ele está perto da esposa é uma coisa, quando está longe da esposa é outra, né? Assim vice-versa. A maneira como o líder trata sua esposa e filhos expressa como é o seu caráter. Observe bem como seu patrão, como seu líder, ou como seu líder espiritual, ou líder secular, trata a esposa, trata os filhos, trata a família. Que lugar ele dá à família? Dá uma olhada para você ver. Dá uma olhada para você ver, para você não entrar nessa canoa furada, né? A maneira como o líder trata os ricos, o pobre, né? Os negros, os brancos, né? Fala muito também do seu caráter. O conteúdo das conversas informais do líder revela muito sobre o seu caráter. Como são as conversas informais? Palavras frívolas, imorais, brincadeiras chulas, como é que é? A maneira como o líder se comporta quando está sozinho expressa muito o seu caráter. Quando estamos só, realmente somos o que somos. Eu posso esconder de A e B, mas não posso esconder aos olhos daquele que um dia eu vou ter que prestar contas, não é verdade? Não é? A maneira como o líder administra os seus negócios financeiros revela muito o seu caráter. Gasta demais, espanja demais, né? Tem que tomar cuidado com isso. A maneira como o líder responde à oposição diz muito do seu caráter. Meu pai sempre dizia: a minha vida tem que falar mais alto que a minha voz. Não pode haver incoerência entre o que eu prego, o que eu faço e o que eu sou. Deus não me avalia pelo que eu tenho, pelo que eu faço, mas sim por aquilo que eu sou. E o que eu sou é determinado pelo meu caráter, aquilo que está intrínseco em mim, não é? Eis o porquê de um líder buscar sempre o equilíbrio entre ser e o fazer. O fazer sem ser não tem valor para Deus. É vão, é inútil, é nulo. A duração do sucesso ministerial depende da profundidade do caráter do líder. Olha só, quer ter um sucesso duradouro? Como está o seu caráter? É profundo ou é raso? As falhas do caráter que não recebem tratamento com o tempo é como ferrugem que vai corroendo a base até fazer cair toda a estrutura. Assim foi com Sansão. Começou bem, no final, né, foi trágico. Verdade? Então essas falhas precisam receber um tratamento. Por isso que Deus de vez em quando levanta algumas pessoas a puxar a nossa orelha para parar com a gente. Não é assim, não é desse jeito, não vai dar certo. Na verdade, precisa ser tratado ao longo do tempo, senão ao final. O maior investimento que o líder pode fazer é dedicar um tempo para uma autoavaliação, avaliar a si mesmo, né? Com o propósito de identificar em que área ele está falhando e precisa melhorar. Por exemplo, como eu sou no trabalho, como é que eu sou no casamento, como é que eu sou com a família, como é que eu sou com a igreja, etc. Coisas assim que são de muita relevância hoje em dia. Toda prosperidade sem caráter é maligna. Foi por isso que Thomas Jefferson diz: a abundância material sem caráter é o caminho mais certo para a destruição. E hoje todo mundo visa, né, o financeiro, mais nada. E por causa disso, ele é capaz de passar por cima de tudo, de todos, abrir mão de valores até então inegociáveis, não é? O líder tem por obrigação, né, de ser alguém cujo caráter brilhe como a luz em meio às trevas, né? Olha o que diz Filemão 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. É isso que está lá, não é? Precisamos disso aí.
não é verdade? Olha só o que disse Graham Scruggs. Deus, né? Deus só faz a parte que cabe a Ele fazer, quando nós assumimos o que cabe a nós. Olha que coisa interessante. A graça de Deus fará muito pouco por nós, se resolvermos não fazer nada por nós mesmos. Deus nos chama para cooperarmos com Ele no aperfeiçoamento do caráter, né? Deus, ele não é uma televisão. A televisão não funciona sozinha. Você tem que, não é? Pois é. O melhor de Deus é para os que oferecem o melhor para Deus, né? Salmo 15, verso 1 a 3 diz assim: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, né, pratica justiça, de coração, fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E esse é o que vai permanecer na congregação dos justos. Esse é o que vai habitar, o que vai morar ali no tabernáculo de Deus. Então isso é muito sério para a gente, não é? O caráter de um líder também se manifesta através de sua indignação frente ao pecado. Olha o que diz, né, W.G. Techet: o caráter humano é inútil na proporção em que lhe falta aversão ao pecado. Que adianta ter caráter, mas amar o pecado? É verdade? É uma pessoa de caráter, mas ela é conivente com o pecado. Isso é terrível. É verdade? Então não adianta ter caráter se não tem aversão ao pecado. É verdade? Prudência é uma das marcas do caráter que tem profundidade. Olha o que diz Provérbios 16, 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar aumenta o saber. Precisamos ter prudência. Prudência para falar com a esposa, com os filhos, com o sexo oposto, né? Com a membresia, com os nossos liderados. Na verdade, precisamos ter o que? Prudência. Muita prudência. Na verdade, todas as virtudes, né, do fruto do Espírito têm a ver com o caráter de Cristo. Olha o que diz Geber Ducan. O fruto do Espírito não é entusiasmo, nem ortodoxia. É caráter. E caráter de quem? É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Esse é o desejo de Deus. Que o caráter do seu Filho Jesus Cristo seja formado em nós. Deus não vai querer ver os seus dons, seus talentos, seus dotes, aquilo que você fez. Ele vai querer ver aquilo que Ele fez em você, que é transformar você à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E para isso é o quê? O fruto do Espírito. É o caráter de Cristo Jesus, o seu Filho, intrínseco em nós, implantado, plantado na gente, produzido em nós, manifestado em nós. O caráter, assim como uma cerca, não pode ser fortalecido por uma caiação. Isso é o que diz Paul Frost, né? O caráter, assim como uma cerca, não pode ser fortalecido com uma caiação. Depois a gente vai explicar sobre isso um pouco mais à frente. Onde houver um líder com profundidade de caráter, aí haverá o que? Justiça sempre. Por quê? Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados, Macário, mais do que felizes, ditosos, né, os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Serão mais do que felizes, ditosos, né? Quem leva Deus a sério não abre mão da sua integridade. Por quê? A reputação é preciosa, mas o caráter ela não tem preço. O caráter é inegociável. É inegociável. Quando Naamã foi dar toda aquela oferta para Eliseu, depois dele ser purificado, ser limpo da sua lepra, o profeta ele teve um discernimento. Porque quem é profeta, ele consegue discernir quando a pessoa quer investir no seu ministério, quer investir em você, quando a pessoa ela quer comprar o seu caráter. Ela quer prender você em alguma coisa. Então precisamos ter esse discernimento aí, não é verdade? O procedimento é o resultado do caráter. 1 de Pedro 2, 14 e 15 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, né, vós mesmos em todo o que? O vosso procedimento, toda a vossa maneira de viver. Olha só. Olha só. Não é? Na jornada da vida, né, você pode enganar o mundo inteiro e ainda assim receber o cumprimento em sua caminhada. Mas se enganar o homem no espelho, terá como prêmio derradeiro dores de cabeça, lágrimas e mais nada.
Olha só. Quem que é o homem no espelho? A pessoa. Na verdade, tem pessoas enganando, sendo enganadas e enganando a si mesmas. Isso é um perigo muito grande, né? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Depois a gente vai continuar um pouco mais. Essa é apenas uma palhinha, né? Tem muita coisa boa, né? E mais uma vez, se você desejar ir levar na sua igreja, na sua empresa, né? Onde você quiser adquirir o curso, entre em contato conosco. Será um prazer poder atendê-lo. Estamos aí para servir o reino de Deus. Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus, tá? Deixe o seu like, o seu comentário, né? Ative aí o sininho, né, para você estar recebendo todas as nossas postagens aí. Compartilhe essa mensagem com alguém e se inscreva no nosso canal e que Deus em Cristo possa te abençoar tremendamente. Não se esqueça, precisamos ter carisma e caráter. Na verdade, precisamos ter isso, porque isso é requerido de uma liderança eficaz que não apenas alcança o sucesso, mas alcança a excelência. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, até mais.